Trabalhando com o fundamento da democracia, nós temos que, por volta de 800, na Grécia, surgiram as polis. As polis eram as cidades e elas adotaram outras formas até adotarem a forma de democracias. A adoção da forma de democracia ocorreu por volta de 600 a 500 a.C. Democracia, portanto, é uma palavra grega, vem do grego demo mais kratos. Prosseguindo, ela é o regime de governo em que o poder de decisão política reside, se encontra nas mãos dos cidadãos. Então, democracia, ela aparece com o fundamento dos direitos humanos porque assegura a todo cidadão, a todo homem, a participação política na vida em sociedade. A democracia ela pode ser classificada como direta, indireta e semidireta. A democracia direta é aquela que é exercida diretamente pelos cidadãos. Então, os próprios cidadãos tomam as decisões políticas. Esse era o modelo que era seguido na polis, por exemplo. Mas por que ele era possível? Porque eram tão poucos os cidadãos que todos poderiam participar das decisões políticas. A democracia indireta se dá por meio da eleição de representantes. Então, eu elejo um representante que irá tomar as decisões políticas por mim. E a democracia semidireta é o modelo misto, que vai oscilar. Em alguns países ela vai ir mais para direta, em outros vai ir mais para indireta. Por exemplo, no Brasil nós temos uma democracia semidireta, mista, né? Ela é semidireta porque ela traz como regra a democracia indireta, mas traz também exceções de democracia direta. E qual é a relação entre democracia e ética? Bom, democracia e ética se relacionam porque a justiça funciona como uma parte da ética. A ética ela é composta por moral, é composta por direito. E no direito, a ética significa justo. Então, democracia se relaciona com a ética no aspecto da justiça. Porque é justo que todo cidadão participe da vida social. Nisso se fala em justiça participativa. Se falar em justiça participativa, na verdade, é uma adaptação do tradicional conceito de Aristóteles de 3 dimensões de justiça. Justiça distributiva, comutativa e social. E aí, recentemente, se fala também em justiça participativa. Então, a justiça participativa, ela desperta uma atitude positiva no cidadão, dizendo que o cidadão ele vai ter que participar da sociedade, da comunidade na qual ele vive e trabalha. Mas afinal, quem é o cidadão? Quem é essa pessoa que tem que participar no exercício da justiça participativa? O cidadão, para se compreender quem ele é preciso entender o que é nacionalidade. Bom, nacionalidade é um vínculo jurídico-político que une o indivíduo a um Estado. Então, o indivíduo se une a um Estado pelo vínculo jurídico-político da nacionalidade. Povo é o conjunto de pessoas que compõem o Estado e que se unem pelo vínculo da nacionalidade. Então, povo é o conjunto de cidadãos. Agora, população envolve tanto nacionais quanto não. Cidadão, então, é o nacional. Cidadão é o nacional. Ele pode ser brasileiro nato ou naturalizado, mas ele é nacional. Isso é, aquele que possui o vínculo político-jurídico da nacionalidade com o Estado. Então, ele é um nacional que tem esse vínculo jurídico-político com o Estado e que, além disso, também goza de direitos políticos. Ou seja, ele pode votar e ser votado, além de participar de outros instrumentos de democracia. Então, o cidadão é o nacional que possui direitos políticos. A Ordem de Proteção dos Direitos Humanos, ela se volta a todas as pessoas humanas. Todas. Então, quando eu crio direitos humanos, eu quero proteger todas as pessoas humanas. Mesmo aquelas que não possuam os direitos políticos ainda, ou que não vão vir a possuí-los. Mas a regra é que as pessoas possuam os direitos políticos, ao menos, em parte, num determinado momento da vida. E ela garante direitos especiais. Esses direitos são ditos políticos a pessoas que possuem uma situação especial. E qual é essa situação? A de cidadão. Então, o cidadão ele tem uma situação especial
que garante a ele uma categoria especial de direitos, que são os direitos políticos. Então, ser cidadão, por si só, já é um direito humano. Percebam que a cidadania também é um fundamento dos direitos humanos, porque ser cidadão é um direito humano. E pela dimensão da justiça participativa, eu desperto essa consciência para uma atitude de agir, de falar, de atuar, de entrar na vida da comunidade. Então, participar é visto como um direito e, ao mesmo tempo, como um dever. O cidadão, ele deve participar. É obrigação do cidadão participar. E um elemento essencial para que o cidadão exerça essa participação é a consciência crítica. É a vontade de participar, é se manifestar, é ocupar uma posição de uma pessoa crítica que observe os problemas da sociedade, que busque soluções. Eu gostaria só de frisar uma última questão, que é o modo como a democracia ela é exercida no Brasil. É um modelo de democracia semidireta e que mescla o sufrágio universal, que é o direito de votar e ser votado, como instrumento clássico de democracia indireta, com alguns instrumentos de democracia direta. São eles: iniciativa popular, plebiscito e referendo. Então, iniciativa popular, plebiscito e referendo são os 3 instrumentos para o exercício da democracia direta no Brasil. Então, eu mesclo 2 modelos, predominantemente democracia indireta, mas eu incluo também um modo de exercício da democracia direta. Há alguns países nos quais predomina a democracia direta, mas isso é muito raro mesmo. Um deles é a Suíça, talvez por ser um país com menos habitantes e com outro sistema político diferente do brasileiro. No Brasil, eu tenho uma prioridade, portanto, aos mecanismos de democracia indireta. O que eu não posso perder de vista nunca é que a democracia é um fundamento para que os estados se constituam em respeito aos direitos humanos. Então, quando eu falo em direitos humanos, eu priorizo a constituição dos chamados estados democráticos de direito. Então, garantir a democracia é necessário para que se consolide toda a ordem de proteção de direitos humanos. Porque quando não há democracia, há tirania, há opressão. E onde há tirania e há opressão, necessariamente eu não tenho garantias de direitos humanos.